Olá pessoal, eu sou Marcelo Folles e sejam bem-vindos ao canal Portal Experts. No vídeo de hoje nós vamos dividir com vocês os resultados de um mapeamento com drone através da integração da tecnologia PPK. E o objetivo desse estudo de caso foi avaliar a acurácia posicional de um produto que promete conferir qualidade geométrica ao mapeamento feito com drone. Então vamos lá. A componente posicional é sempre muito importante no controle da qualidade dos serviços de mapeamento com drone. Quem consome esses serviços sempre se pergunta se são precisas as medidas que são extraídas dessas bases cartográficas, seja ela um ortomosaico ou um modelo de elevação digital. Do outro lado, os provedores de serviços precisam saber o quanto essas bases devem ser precisas para atender ou satisfazer determinadas exigências ou aplicações de um projeto específico do cliente. Como deve ser do seu conhecimento, para garantir a acurácia posicional de um projeto, é necessário fazer uso de pontos de apoio ou optar pelas soluções RTK e ou PPK. No primeiro método, a análise da acurácia é feita através da comparação das coordenadas dos pontos de apoio levantadas em campo com o uso de receptor GNSS com as coordenadas retiradas do ortomosaico. Quem já usa esse método sabe que nem sempre é possível coletar esses pontos no terreno devido a várias razões, como inacessibilidade ou logística. Além disso, o planejamento e a medição desses pontos pode levar algum tempo e algum investimento. Já o método de posicionamento cinemático em tempo real, ou RTK, usa dois receptores GNSS, que fornecem posições em tempo real. Um dos receptores fica fixo no solo, em um ponto de coordenadas conhecidas, e o outro receptor fica embarcado no drone, realizando as correções e fornecendo as posições em tempo real, com acurácia da ordem de centímetros. Essa tecnologia é altamente dependente da qualidade do sinal de rádio que é responsável pela comunicação entre os receptores fixo e móvel. Por último, o método PPK, ou cinemático pós-processado, como o próprio nome já indica, a correção do posicionamento das imagens não é feita em tempo real, mas sim no escritório, depois de realizada a missão de voo. É um método que não depende da qualidade da comunicação via rádio entre os receptores, e isso é uma grande vantagem, além de ser uma tecnologia mais barata em relação ao RTK. Falando agora sobre o estudo de caso, nós recentemente fizemos um recobrimento fotogramétrico de um talhão de 47 hectares, ocupado por um sistema de integração pecuária-floresta, quer dizer, pastagem intercalada com renques de eucalipto com 7 anos de idade, plantados numa topografia plana a suavemente ondulada. O planejamento da missão do voo foi feita no aplicativo DJI GS Pro. Nós, inclusive, publicamos um vídeo sobre planejamento de missão de voo usando esse aplicativo. Busca ele lá no nosso canal. Nessa missão, nós adotamos parâmetros de sobreposição de voo de 80% na linha e 75% entre linhas. O voo foi feito a 120 metros de altura, o que gerou exatamente 508 fotografias. Para auxiliar o trabalho de avaliação da acurácia absoluta, nós levantamos as coordenadas de 9 pontos de verificação, também conhecidos como pontos de cheque. Esses pontos foram escolhidos visando uma distribuição mais espaçada possível para otimizar ao máximo a análise estatística. Ainda sobre os pontos de verificação, a coleta das coordenadas desses pontos foi realizada com um receptor GNSS de dupla frequência, ficando a base coletando dados por cerca de 5 horas e o rover por 10 minutos em cada ponto. Se você quer saber mais detalhes sobre a montagem desse equipamento, com várias dicas para você que está começando, vejam os 2 vídeos que tratam exatamente sobre isso no nosso canal. Os dados do levantamento dos pontos foram posteriormente descarregados e processados em escritório em software próprio do equipamento utilizado, ressaltando que as coordenadas foram corrigidas pelo posicionamento por ponto preciso,
o PPP diretamente no site do IBGE. Já o voo foi realizado com a aeronave Phantom 4 Advanced, equipada com o kit PPK. Existem várias soluções no mercado, mas aqui nós utilizamos o kit da Gondolini, que carrega um receptor GNSS Reach-M+, com capacidade de rastrear a frequência L1 de todas as constelações. O receptor GNSS base utilizado aqui foi um Trimble R4 de dupla frequência, mas poderíamos usar também uma base mais simples de frequência L1, a exemplo da solução Imilite, tá? No PPK, os dados são registrados em voo e gravados no cartão SD da aeronave para serem em seguida pós-processados, combinando com os dados da estação base instalada próxima ao local do projeto. Lembrando que esse método não requer um link de correção entre a base e o rover. Importante dizer também que foi levantado apenas um ponto de controle próximo ao local de decolagem para corrigir o erro sistemático no eixo Z. Bom, antes do processamento fotogramétrico é necessário fazer o tratamento dos dados PPK e recalcular as coordenadas das fotos. Para isso, nós utilizamos um software de apoio do fabricante, do kit, que faz o processamento dos dados do receptor Reach-M+, e da nossa base para criar as coordenadas precisas no momento de tomada de cada foto. Veja que nós também já publicamos conteúdos sobre a rotina de processamento desses dados PPK, então consulte em nosso portal para entender o processo de correção das coordenadas das fotos. O processamento das fotografias foi feito no programa Metashape. Nós fizemos duas rotinas de processamento, uma usando as fotos com as correções PPK e avaliamos o resultado utilizando 9 pontos de cheque, e a outra rotina usou as fotos sem correção PPK, mas estão somente com as coordenadas nativas do GPS de fábrica embarcado no drone. A análise da acurácia seguiu um método convencional que é feito através da comparação das coordenadas dos pontos de cheque retiradas em campo e processadas com as coordenadas dos pontos homólogos coletados no ortomosaico. O resultado dessa análise é uma relação de discrepâncias posicionais. Essas discrepâncias são usadas na classificação da acurácia, tendo como base alguma norma. A norma que nós utilizamos aqui é aquela definida pelo Decreto-Lei número 89.817 e pelas especificações técnicas de aquisição de dados geoespaciais. Ambas estão de acordo com as tolerâncias definidas pelo erro padrão e no padrão de exatidão cartográfica, o PEC. Para quem não sabe, o padrão de exatidão cartográfica é um indicador estatístico de dispersão, que define a acurácia de trabalhos cartográficos. O PEC fixa as tolerâncias definidas pela escala dos dados, tanto para a planimetria quanto para a altimetria, sendo que no contexto desse trabalho apenas a planimetria foi estudada. O PEC pode ser dividido ainda em 4 classes, A, B, C e D. Já os termos desvio padrão, erro padrão e erro quadrático médio, nessa legislação são considerados como sinônimos. Bom, para que um produto seja classificado em uma determinada escala e classe, de acordo com essa norma, deve-se atender a 2 condições. A primeira delas, 90% dos pontos, quando testados no terreno, não devem apresentar discrepância superior ao PEC para a classe e escala que estão sendo testadas. Condição número 2. O valor do erro médio quadrático da amostra de discrepâncias deve ser igual ou inferior ao valor do erro padrão, que é estabelecido para a escala e classe que estão sendo testadas. Essa tabela apresenta as tolerâncias utilizadas na avaliação da acurácia posicional, utilizando o padrão descrito na legislação. A validação do produto gerado com a correção PPK, aqui nesse estudo, foi realizado então seguindo as normas para o PEC classe A. Ok? Então vamos lá. Um dos resultados do processamento das imagens é o ortomosaico. Na verdade, foram gerados 2 ortomosaicos, com apenas 3
O primeiro ortomosaico foi gerado a partir das coordenadas das fotos corrigidas pelo PPK, com acurácia posicional de centímetros. Como a gente pode perceber nesse recorte do ortomosaico, onde o ponto de verificação número 1 se apresenta muito próximo sobre o centro da marcação do seu ponto homólogo no campo. E outro ortomosaico com fotos não corrigidas pelo PPK, onde a gente vai esperar ter uma precisão somente de alguns poucos metros. Bom, para o teste de precisão do ortomosaico corrigido pelo PPK, nós aplicamos o padrão de acurácia posicional descrito nas normas técnicas que eu já citei anteriormente, utilizando como referência a escala de 1:500, que é uma escala esperada para um ortomosaico com resolução espacial de pouco mais de 3 centímetros. Então, a escala testada é a de 1:500 e a classe de referência é a PEC classe A, tá bom? A análise teve início com o cálculo das discrepâncias entre as coordenadas dos pontos levantados em campo, via receptor GNSS, e os pontos homólogos identificados no ortomosaico. Bom, analisando as estatísticas das discrepâncias, chegamos a um erro quadrático médio agregado de 8 centímetros. Pouco mais de 5 centímetros no X e pouco mais de 5 centímetros no Y. Eu ainda acredito que esse resultado pode ser melhorado com técnicas de otimização do processamento dos dados PPK e das próprias imagens. Bom, assim, esse ortomosaico ele foi classificado como classe A na escala 1:500, tá? Já que 100% das discrepâncias apresentaram valores menores a estabelecida pelo PEC, que é de 0,14 metros. E o erro quadrático médio dessa amostra de discrepâncias foi menor do que o erro padrão. Agora, no caso do ortomosaico sem correção PPK, utilizando apenas as coordenadas do receptor GNSS de fábrica, da aeronave, diversas análises foram feitas para diversas escalas. Mas a escala que foi aceita na análise estatística foi a de 1:5000, tá? E o resultado da PEC foi classe C. Bom, só resumindo, a gente viu que o ortomosaico com correção PPK atende os requisitos geométricos para mapeamento na escala 1:500, enquanto o ortomosaico sem correção PPK vai começar a permitir mapeamentos na escala 1:5000. Tá? Então a diferença é muito grande e isso tem relação com a exatidão posicional requerida no seu projeto. Tá? Se o seu projeto demanda alta precisão, como é o caso, por exemplo, do rastreio de linhas de plantio de cana-de-açúcar para colheita com piloto automático, e também no georreferenciamento de imóveis rurais padrão INCRA, sem falar nas diversas aplicações voltadas para engenharia e topografia, então é bem provável que a tecnologia PPK embarcada na sua aeronave possa ser interessante no seu trabalho, já que ela vai te trazer muitas vantagens competitivas ao seu mapeamento. Tá? Bom, pessoal, é isso aí. Até a próxima. Deixe seus comentários, se inscreva no nosso canal para receber conteúdos exclusivos. Um grande abraço. Olá! No nosso próximo e último compromisso na jornada do PPK, vamos nos encontrar numa live para tirar dúvidas e trocar ideias sobre o mercado de levantamento aéreo com drone combinado com a tecnologia PPK. Não deixe de participar. Até breve!